Boa noite, irmãos. Que bom estar aqui novamente. Viu? Amém. Graças a Deus. Muito bom para mim, para minha família, poder ter comunhão com os irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Pedimos a tua compaixão. Somos incapazes de entender a tua palavra. Somos como crianças. Temos às vezes o coração endurecido. Somos confusos. Pai, pedimos o teu socorro. Pedimos que o teu Espírito Santo nos visite. Pedimos que o Senhor tome cada mente, cada coração, e que o Senhor, com graça e com misericórdia, aplique a tua verdade às nossas necessidades. Cuida de cada um de nós. Cuida dos irmãos que estão servindo. Cuida dos irmãos que estão com as crianças. Cuida das crianças. E edifica o teu povo nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando o Thomas me convidou para estar aqui novamente com os irmãos, o encargo do meu coração é continuar falando sobre a questão da família. Em 2013 nós estudamos sobre a questão dos papéis, do governo, estudamos algumas questões dos filhos. Em 2015 nós estudamos sobre a ansiedade no seio familiar e a necessidade de compreendermos Deus como um Pai para encontrarmos descanso. E durante esse período, eu orando, o meu desejo era de partilhar sobre dinheiro. Porque se tem uma coisa que dá problema no seio familiar é dinheiro. Porém, eu preparei tudo, preparei o material, porém essa semana o Senhor moveu o meu coração. Então eu vou respeitar aquilo que Ele falou, eu havia me comprometido com os irmãos, mas eu quero falar sobre algumas questões práticas do dia a dia da família. Alguns recursos que nós precisamos ter no dia a dia da nossa família. Então, eu vou gastar um tempo essa noite falando sobre a questão da nossa língua, da nossa boca. Porque com ela nós bendizemos ou nós amaldiçoamos. E com ela nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Vou mostrar isso no texto para os irmãos. Ou com ela nós nos enchemos do Espírito de Deus. Então eu queria citar um texto básico. Eu queria que vocês abrissem em Provérbios 15. Um versículo muito simples. Provérbios capítulo 15. A Bíblia nos ensina que, em Tiago, que o homem que domina a língua é capaz de refrear todo o seu corpo. Eu não domino doce, sinal que eu não domino a língua. Se você não dominar o dinheiro, é um sinal que você não domina a língua. Se você não dominar os pensamentos, é um sinal que você não domina a língua. Se você não dominar suas compulsões, trabalho, sexo, fala, e vai por aí afora, é um sinal que a língua ainda não está dominada. Particularmente, o pecado da língua, eu acho que é como aqueles pecados bem básicos, bem basais, que tocam todos nós. Todos nós em algum momento temos orgulho, todos nós em algum momento somos resistentes, todos nós em algum momento, em muitos momentos, pecamos com a língua. Olha essa porção das Escrituras, Provérbios 15, 3. A língua serena
é árvore de vida. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. 4, desculpem. A língua serena é árvore de vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é a árvore da vida? Eu podia fechar, parar e a gente ir embora entendendo uma coisa tão básica e tão essencial. A pessoa do nosso Senhor, ela aparece na nossa vida, em especial, por uma língua serena. Nenhum de nós a tem, mas o Senhor diz que nós devemos buscá-la. O Senhor diz que nós devemos nos empenhar para alcançar ela. O Senhor Jesus, ele foi aquela árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem nunca murchou. O Senhor Jesus nunca falou uma frase além do que ele deveria falar. O Senhor Jesus nunca pesou numa expressão além do que ele deveria pesar. O nosso Senhor Jesus nunca foi omisso numa verdade que precisava ser dita. O nosso Senhor Jesus foi uma árvore plantada junto a ribeiros, cuja língua nunca errou, nunca falhou. Ele é o nosso modelo. E a língua serena, a língua dócil, a língua branda, se o Senhor nos permitir, amanhã nós vamos ver esse texto que eu vou citar agora. A língua que encobre as transgressões, essa língua é a língua que leva aos outros a árvore da vida, que leva aos outros a pessoa do nosso Senhor Jesus. Eu preciso levar a minha esposa e aos meus filhos a pessoa do Senhor. Mas essa pessoa não é levada se a minha língua não for tocada. Então, eu gostaria de mostrar para os irmãos que não há condições de edificarmos a nossa casa no Senhor se o Senhor não nos visitar, nos ajudando na maneira nossa de falar, na maneira nossa de conversar. Nós somos especialistas em machucarmos uns aos outros. Nós ferimos e nós somos feridos com a nossa língua. Infelizmente, a Igreja de Deus, salvaguardando alguns irmãos, tem esse péssimo hábito. E as casas têm este péssimo hábito. Corremos o risco de termos uma geração após nós que não é tão firmada no Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa língua, ela é pesada na nossa mesa. Muitos filhos, inclusive eu vivi esse problema. O que eu estou falando para os irmãos, eu tive que me posicionar. Muitos irmãos têm filhos desanimados e abatidos, porque a mesa, a casa, é pesada por causa da língua. A língua serena, ela leva a árvore da vida. Ela leva a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu estou pondo em destaque é que nós temos um problema com relação ao nosso falar dentro dos nossos lares. Queridos, o assunto é tão sério, que o texto de Colossenses, falando aos homens, diz assim: e vós, maridos, não trateis vossas mulheres com amargura. Sabe o que é amargura? Mau humor. É um pecado que sai por onde? Pela boca. Já pensou se o nosso Senhor tratasse a sua santa igreja dessa maneira? Com mau humor, com rispidez? Então, você quer um outro exemplo? Talvez amanhã a gente vá mexer nesse texto. E vós, pais, não? Sabe qual a primeira coisa que irrita um filho?
falta de tempo ou falação demasiada. Irrita, é esgotante. Quer ver um texto para as irmãs? Diz que a irmã queixosa empurra o marido para o canto do telhado. Mas diz que a queixosa e irritada empurra o marido para o deserto. Irritação e queixa é pecado da língua. Meus queridos, não tem jeito de edificarmos os nossos se o Senhor não nos visitar na nossa língua. Não tem jeito. Precisamos de graça e de misericórdia do Senhor para aprendermos essa lição de edificarmos uns aos outros. Eu vou fazer uma aplicação do texto, porque o texto por si só já diz. O Senhor Jesus, quando conta a parábola do semeador, em Lucas 8, em especial, vai sair essa expressão, o Senhor diz assim, a palavra, a semente é a palavra de Deus. Meus queridos, isso daqui é uma semente que frutifica. Isso daqui é a palavra. Eu vou fazer uma aplicação. Nossa palavra também é uma semente. De abrolhos e espinhos, se ela for falada de um jeito errado. Ou de coisa santa e bendita, se ela for falada segundo Deus, segundo o entendimento de Deus. Precisamos de uma visitação do Senhor nos nossos lares. Precisamos. Alguns homens aqui são desanimados, porque sua mulher fala demais. Alguns filhos aqui são irritados, porque os pais falam demais. Algumas mulheres são desesperadas, porque seus maridos falam de menos. O que também constitui pecado. Precisamos desse toque do Senhor. Então, estou pondo em destaque um primeiro ponto. Gostaria de pôr em destaque um segundo ponto para os irmãos. Abram em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Segunda coisa que eu gostaria de colocar em destaque. Não dá para viver a vida familiar sem uma relação boa com o Espírito de Deus. O Espírito, ele é um paráclito. Ele é um consolador, um confortador. Ele é um amigo fiel. Ele é o Deus habitando em nós. O Pai está no céu, o Filho à destra dele, e o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas e nos selou com um selo eterno que não pode ser removido, e ele está presente dentro de nós. Mas esse mesmo Espírito, eu vou abrir já para os irmãos, ele pode ser entristecido. Você já conviveu com uma pessoa entristecida? Para mim é comum pegar pessoas entristecidas, deprimidas. Gente, dá vontade de manivelar. Às vezes a pessoa está tão para baixo, está tão sofrida, aquilo está sugando tanto ela não tem reação. Você imagina o Espírito Santo de Deus dentro de nós, entristecido.
O irmão Luiz Fontes, esses dias eu estava num congresso com ele, ele pregou sobre essa palavra entristecido. Sabe o que significa no original? Um pai sepultando seu filho. O Espírito Santo de Deus, é aquele que comunica o que eu preciso hoje. É aquele que me toma pela mão se eu estou um pouquinho endurecido e me leva se eu preciso fazer aquilo. Amém, irmã, vai mesmo. O Espírito Santo de Deus é aquele que passa um bálsamo, porque Ele é um consolador nas angústias e tristezas que temos. Mas você imagina esse mesmo Espírito entristecido dentro de nós. Como é que eu recebo orientação sobre o meu filho? Como é que eu recebo uma percepção do Espírito de Deus de que há um risco na minha casa? Como é que eu recebo do Espírito Santo de Deus uma direção de que eu preciso dar uma palavra para minha esposa? De que ela está necessitando de tal texto bíblico, se esse Espírito se encontra em estado de tristeza dentro de mim? O Espírito Santo de Deus precisa ser procurado e buscado, porque o texto aqui está dizendo assim: quanto mais o Pai Celeste lhes dará aquele que lhe pedir. Meus queridos, o contexto é de oração. Se você olhar todo o contexto, é de oração. O Senhor está contando parábolas sobre oração, mas agora Ele traz uma instrução curiosa. Ora, pede e bate. Ora, pede e bate. Ora, pede e bate. E a gente foi ensinado muitas vezes de que é para a gente ser insistente com o Senhor, não desanimar. Isso é uma verdade. Porém, o texto termina dizendo assim, que o Pai Celeste deseja conceder o Espírito àqueles que nós deveríamos diariamente, em família, pelo menos como casal, levantar a nossa voz em oração. Porque a nossa casa precisa de oração. Se o Senhor me permitir, no domingo à noite, eu quero partilhar sobre os nossos filhos, sobre a necessidade de trazermos eles na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele deseja e anseia, porque Ele é o Deus, Ele é o próprio Deus. Ele anseia e deseja ter um relacionamento conosco. Porque Ele necessita de comunicar para nós as nossas necessidades. Ele precisa depositar no coração de um homem aquilo que o homem precisa saber sobre sua casa. Ele precisa ser derramado no coração de uma mulher, porque a mulher auxilia o marido e edifica os filhos. Então a mulher, ela toca em dois lados, ela toca em tudo aquilo que é pessoas, ela toca auxiliando o marido e ela toca edificando o filho. Agora, o que ela vai falar? O que ela vai comunicar? O Espírito Santo de Deus deseja se fazer presente na nossa vida, no nosso coração, nos enchendo dele mesmo, para que ele possa então dizer o que nós necessitamos. Mas esse Espírito não pode ser entristecido. Ele precisa ser buscado. Ele precisa ser ansiado. Ele precisa ser desejado. Eu tomei uma decisão quando o Senhor depositou esse texto em mim alguns anos atrás. Raramente eu passo uma manhã sem pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda com o teu Espírito. Não me deixa te entristecer com minha boca. Não me deixa te entristecer com minhas mãos, com os meus pés. Aquilo que eu faço, aquilo que eu decido, aquilo que eu falo. Não me deixa trazer tristeza sobre o Senhor.
Porque, queridos, senão ele perde o vigor dentro de mim. Você já foi numa casa que acabou de sepultar uma pessoa? Possivelmente a grande maioria de nós aqui já teve essa experiência. É uma experiência de abatimento, de tristeza, de falta de vigor, de prostração, onde as pessoas não sabem o que vão fazer. Esse é o Espírito de Deus entristecido dentro de nós. Acaba-se o frescor, a alegria, o gozo. Por isso, o segundo entendimento que eu estou colocando, o primeiro é que a minha fala leva à árvore da vida. O segundo é que o Espírito precisa ser pedido. O texto de Efésios, que nós vamos abrir agora, mas que nós não vamos chegar ao ponto de estudar isso. Ele diz, se enchendo do Espírito. É um ato contínuo. Eu tenho que fazer isso continuamente, porque é uma relação com uma pessoa. Eu preciso ter essa proximidade com essa pessoa. Mulher, peça esse Espírito. Mãe, clame por esse Espírito. Peça para Ele te dirigir naquilo que vai acontecer no dia, naquilo que é necessário saber, em como se precisa cuidar dos seus. Então, com essas duas coisas em mente, vamos até o texto de Efésios, capítulo 4. Versículo 29. Vamos começar com o versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. O texto nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também, em Cristo Jesus, vos perdoou. Até aqui. Meus queridos, se eu pegar o texto anterior e o texto posterior de entristecer o Espírito, a grande maioria dos pecados descritos são pecados da língua. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Você mente? Adolescente, você mente? Mente. Às vezes sem querer. Mas você vai ter problema com mentira. Nós adultos mentimos muitas vezes. É um pecado. E é um pecado da língua. Por isso, deixando a mentira. Homem, presta atenção no que eu vou falar para você. Não pôr uma verdade na mesa também é não tratar a verdade. Não tratar um assunto que precisa ser tratado também é não lidar com a verdade. Você não precisa apenas mentir para não estar falando a verdade. Você pode não tratar uma verdade para não lidar com ela. Isso também constitui pecado. Se é necessário falar, nós não temos outra coisa a não ser falar uma verdade.
Se não é para falar, nós não temos outra coisa a fazer. Se não falar essa verdade. A verdade precisa ser dita. Então a primeira coisa que o texto está dizendo para o Espírito Santo é que esse Espírito, ele anseia para que nós lidemos com a verdade. Porque ele é Espírito é da natureza dele. O Espírito que habita em nós só vai pôr do que é próprio da natureza dele. É da natureza dele ser verdadeiro. Então ele põe a verdade para fora, quando é tempo e quando é modo de colocar aquela verdade. Mas não apenas isso, aí ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Meus queridos, tem uma ira que é santa, que é justa, que é de Deus. Por quê? Porque ela diz assim, o texto: irai-vos e não pequeis. Tem uma ira que é adequada diante de Deus. Porém, não é a ira que o texto vai descrever ali na frente. Não é a ira. A ira que o texto vai descrever é a nossa, que eu vou descrever mais daqui a pouquinho para os irmãos. Você é irritado? Quem aqui é irritado, levanta a mão. E sabe qual é o grande problema? É que o texto diz assim: nem deis lugar ao diabo. Uma irmãzinha aí, levanta a mão, das que levantou a mão, que é irada. Olha o que o diabo faz. Tum! Aí ela pensa assim: vou matar. Sabe por que você pensa isso? Nem deis lugar ao diabo. É um dos poucos pecados, existem 2 nas Escrituras, que abrem espaço para o diabo na nossa mente. O perdão, a falta de perdão, porque o texto de Coríntios, segundo aos Coríntios, Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Satanás encontra espaço quando nós não perdoamos. Assim como ele encontra espaço quando a nossa língua é uma língua irritada dentro de casa. Ele avança. Aí ele fala do furto, que não é um pecado da língua. Depois ele vai e ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe significa pobre, podre, que não presta para ser usado, que não tem jeito de ser usado, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus queridos, nós necessitamos de uma visitação do Espírito Santo de Deus em nós. Ele precisa santificar a nossa língua. Senão nossas casas não serão edificadas segundo o Senhor. Não serão edificadas. Esses dias o Senhor está depositando um texto no meu coração. E eu estou tentando avançar nele. Um texto que diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor. Você quer amar os seus em casa? Homem, você quer amar a tua mulher? Mulher, você quer amar teu marido? Pais, você quer amar seus filhos? Filhos, você quer amar seus pais? Sabe como é que você adquire amor? Encobre a transgressão. Não deixa a tua mente, o teu coração, o diabo, não deixa a pessoa que for ficar descobrindo o pecado dos outros dentro de você. Porque isso acaba com o frescor do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E o amor vai embora. Queremos ser uma porção do corpo do Senhor que tem amor. Sabe o que nós temos que fazer?
Encobrir a transgressão. Encobrir não significa não tratar. Se queremos ser uma porção do corpo do Senhor, conhecido pelo amor do Senhor, nós vamos ter que aprender a cobrir os pecados. Só tem uma pessoa no nosso meio que pode descobrir pecados. Aquele que se acha investido de autoridade para tratar o pecado. O pai pode descobrir o pecado do filho. A mãe pode descobrir o pecado do filho. O pai pode descobrir o pecado da esposa. O marido pode descobrir da esposa. A esposa pode descobrir do marido. Com a finalidade de tratar. Uma vez tratado, encobrimos o pecado. Senão, nós vamos fazer o que o texto avança. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí ele faz uma lista de 6 pecados e depois de 3 virtudes. Ele diz assim: longe de vós. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter uma atitude firme, sóbria, determinada, de colocar alguns pecados que estão perto de mim longe. Eu vou fugir destes pecados, com a expressa finalidade de manter o enchimento do Espírito, de manter o frescor do Espírito dentro de mim. Eu tenho que ter, assim como a língua serena é árvore de vida, assim como o Espírito Santo precisa ser pedido, eu também tenho que ter a firme determinação de me afastar de determinadas coisas. Quais coisas são essas? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Meus queridos, por algum motivo, o Espírito Santo de Deus colocou essa ordem do pecado mais grave para o mais simples. Quem explica a Bíblia é a Bíblia. Ele começa com o pecado da amargura. O que é o pecado da amargura? É uma pessoa fixada numa história ou em alguém. Essa pessoa não desliga daquilo. Mas olha o que aquele ano, aquela pessoa, o que ela fez, como ela disse, como ela falou. Se eu encontro com a irmã, eu tenho 10 minutos de conversa boa com a irmã, aí eu falo do irmão que está na minha cabeça. Irmã, aquele irmão, tal ano, tal maneira, tal forma, fez isso, fez aquilo outro dentro de mim. Isso é o pecado da amargura. O pecado da amargura é um pecado gravíssimo nas Escrituras. Porque o livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 15, diz que nós precisamos arrancar a raiz da amargura. A amargura não pode ter nem a raiz. Quem dirá então ela? Por que é um pecado grave? Porque na descrição do livro de Hebreus, levanta o caso de Esaú. E diz que Esaú, em lágrimas, buscou arrependimento e não encontrou. Sabe por quê? Porque a cabeça dele tinha ficado impregnado daquela lembrança, daquilo que foi feito, da ferida que foi causada. Quando você estuda a história de Esaú, diz que quando ele casa com as mulheres da região, ele trouxe amargor para os seus pais. Hebreus diz que quem tem amargura contamina quem está ao redor. O pecado da amargura é um pecado de ponta, é um pecado de avanço, é um pecado gravíssimo nas Escrituras, é um pecado que alguns dos irmãos têm risco de ter. Aqueles então que são mais sensíveis, mais perfeccionistas, às vezes mais dóceis, são irmãos que podem se machucar a tal ponto que, se eles não cuidarem, isso cresce dentro deles. Porém, eu queria fazer a ordem invertida. Porque a ordem invertida começa com malícia. Malícia, blasfêmia, gritaria, ira, cólera e amargura. O que é malícia nas Escrituras? É um discurso injurioso contra o bom nome
de alguém. É um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Qual é seu nome? Antônia. Você viu, Antônia? Pois é. Pois é. Se a gente não cuidar, o pois é, estica. Vocês estão me entendendo? É o discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Meus queridos, eu só converso com crente. Raramente eu converso com ímpio. Algumas vezes eu converso. Parece que o esporte preferido dentro das igrejas é falar dos outros. Que coisa triste. Como nós não poupamos os irmãos. E isso compromete a vida familiar. Longe de vós toda a malícia. Aprendemos a conversar sobre coisas, sobre situações. Aprendemos a orar, em particular, sobre as pessoas. Aprendemos a não difamar nem caluniar. O que é o difamar? O difamar é falar no pé da orelha. O caluniar é falar da Antônia publicamente. Mas tudo isso é pecado de malícia. Mas aí a gente vai um pouquinho mais. Aí entra na blasfêmia. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, meus irmãos. A malícia é esse desejo de injuriar. E a blasfêmia é pôr um rosto. É a Antônia. Desculpa, Antônia. Tudo bem? E aí eu passo a falar da Antônia. Mas eu sou tão crente que eu vou virar para a irmã, Antônia está precisando de oração. Você está sabendo? Vou orar por ela. Muito bem. Ela não me perguntou o quê? O que eu não estou sabendo? Mas eu sou curiosa, hein? É? Então está aprendendo direitinho, irmã. A irmã disse que ela é curiosa. Então nós temos um desejo de falar dos outros. E depois nós colocamos um rosto que a gente quer. Oh, meus queridos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso causa no espírito tristeza. Isso acaba com o frescor, eu gosto dessa palavra, dentro da casa. Isso acaba com a alegria dentro da casa. Aí diz assim, uma vez que eu tenho o desejo de falar mal e ponho num rosto, eu começo a gritar. Quem aqui tem problema de gritaria dentro de casa? Levanta a mão, por favor. Isso é um pecado mais difícil de ser admitido. Vamos fazer um pouquinho diferente. Que casa que tem este problema? Pelas Escrituras, sabe por que você cai na gritaria? Você teve o desejo de injuriar, e aí você pôs um rosto naquela injúria. O próximo passo é gritar, é falar dessa pessoa. E aí você avança um pouco mais da gritaria. Depois da gritaria você entra na ira. A palavra ira, no original grego, ela tem duas palavras, orge e thumos. Orge é aquela irritação constante que a gente tem. E thumos é aquela explosão de ira em que você mata. Você fica fora de si. As duas palavras são usadas aqui, porque a palavra cólera aqui, no original, é thumos. Significa essa ira que explode dentro de mim. Sabe qual é a primeira vez que apareceu essa palavra no Novo Testamento?
quando os 3 reis magos deixaram o Senhor e não foram até Herodes. Diz que Herodes ficou furioso, tumos, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza que muitos de nós temos. Alguns de nós resolvemos as coisas matando o peão na cabeça. Um pensamento derivado de tumos. Então a irritação é aquela irritação constante que você tem dentro de casa, e o tumos é quando você cresce e aí você joga um objeto, bate a mão, quebra alguma coisa, pega um objeto e ameaça com aquilo, bate, faz alguma coisa no outro. Meus queridos, isso está escrito para a igreja de Deus. Isso aqui não é pecado de ímpio só. A carta de Efésios é uma carta à igreja do Senhor. Nós sofremos com isso dentro de nós. Agora, você só tem ira, e você só tem o ódio, a ira e a cólera, porque você na sua mente fez o quê? Permitiu ter pensamentos ruins dos irmãos, das pessoas. E não entristeçais. Então eu tenho que tomar uma decisão firme e sólida de ter estas coisas longe de mim, longe de vós. Amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda a malícia. Os meus filhos eram pequenos quando eu admiti diante deles, diante da minha esposa, diante deles, que eu era um sujeito bravo, irritado. Qualquer pessoa que me conhecesse na igreja ou na clínica diria que eu era um poço de sossego. Meus filhos me chamavam de bravo. Por quê? Porque eu tinha estes pecados dentro de mim. Eu vou te estimular a fazer o que eu fiz. Eu pedi perdão, eu pedi ajuda em oração para eles, e eu pus o joelho no chão pedindo graça do Senhor, para que aquilo não existisse dentro de mim. Hoje eu olho para trás e eu tenho uma compreensão mais ampla. Eu tenho a compreensão de que eu entristecia o Espírito. Ele ficava sem o vigor que ele gostaria de ter dentro de mim. Os irmãos entendem? E aí ele diz assim: antes, sede uns para com os outros. O que é o sede aqui? O sede é uma palavra interessante aqui, porque o sede significa antes, traga a existência. A palavra sede no original significa traz a existência. Então ele está dizendo assim, é para eu ficar longe de determinadas coisas, e é para eu trazer à existência o que não existe dentro de mim. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque o Deus que habita em nós, de acordo com Romanos 4,17, é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Nele, você pode ter as 3 próximas características. Nele, ele pode te fortalecer de tal forma que você faz existir em você aquilo que antes não existia. Ele pode. Não ache que pecado é uma coisa que não pode ser vencida, porque nele nós podemos vencer todas as tendências pecaminosas. Meus queridos, ele é tão perfeito na obra dele, o nosso Senhor é tão perfeito na obra dele, que a palavra diz assim, 1 João 9, que é para nós confessarmos os nossos pecados, que nós seremos perdoados e nós seremos livres de toda injustiça. Ou seja, aquela tendência pecaminosa que eu tenho dentro de mim, o Senhor vai me visitar. Ele não apenas perdoa o meu pecado, mas ele tira a tendência que eu tenho àquele pecado. A obra dele é perfeita dentro de nós. Precisamos lançar mão
O nosso papel é longe. O nosso papel é sede. Deus chama à existência o que não existe. Queridos, eu não sou disciplinado, como alguns de vocês não são, mas nele nós podemos ser. Você não é mansa. Mulher, a mansidão. Por que a mansidão é um pecado que todo... Por que a mansidão é uma virtude que todos nós temos que ter, mas para a mulher tem uma cobrança dupla sobre ela? Porque a mulher fala mais. Por que a mulher fala mais? Porque a mulher tem mais percepção. Vocês lembram? O homem enxerga estreito e longe. A mulher enxerga curto e aberto. Se ela vê mais, o que ela vai fazer? Falar mais. Não tem erro nenhum nisso daqui. Porém, quem muito abre os lábios procura angústias para a sua alma. Diz o texto de Provérbios. Então o Senhor faz uma exortação para a mulher, que a mulher mansa e tranquila tem grande valor diante de Deus. Uma mulher que adquiriu pela força do Espírito, pelo vigor do Espírito, essa serenidade, essa língua serena dentro dela. Vocês estão entendendo? Então, sede, aí ele diz o quê? Sede, em primeiro lugar, benigno. O que é a palavra benigno no original? Benigno significa gentil, agradável, que serve. Então, o que eu vou fazer com a Antônia? Eu não vou deixar que a minha mente fale mal dela. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou chamar a existência o que não existe. Eu vou servir a Antônia. Eu vou ser dócil com ela. Antes, sede benignos. Eu vou fazer isso sem ter o sentimento. Porque o sentimento vem depois. Compassivo. Sabe o que é compassivo no original? Com entranha, com afeto. Primeiro eu vou servir. Porque primeiro, irmãos, é por esforço. Não é natural. É por esforço. A ciência diz que a mudança nossa se dá em 3 etapas. Isso a gente encontra, de uma certa forma, referendado nas Escrituras. A ciência diz que a mudança nossa se dá em 3 etapas. A primeira, entendimento. A segunda, esforço. A terceira, prazer. Entendimento, esforço e prazer. Olha o que a Bíblia está dizendo. Antes sede, eu vou entender que eu tenho que chamar a existência o que não existe. Depois eu vou me esforçar, eu vou ser benigno, eu vou servir a Antônia, eu vou ser dócil com ela, eu vou ser cuidadoso com ela. E então, o texto diz que eu vou ser compassivo com ela. Eu vou ter um sentimento adequado por ela. Meus irmãos, precisamos de uma visitação do Espírito Santo de Deus em nós, chamando à existência o que não existe em nós. Precisamos dessa visitação. E aí ele termina dizendo assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Então eu vou chamar a existência 3 coisas. Eu vou chamar a existência o ser benigno, o ser compassivo, e eu vou chamar a existência o perdão. A palavra perdão é uma palavra interessante. Ela é muito simples. Sabe o que significa a palavra perdão? Mandar embora. Despachar. Soltar. Vocês estão entendendo? Deus é o único que faz isso em dose única. Porque o livro de Miqueias nos ensina que Ele toma o nosso pecado
e lança nas profundezas do mar. E um estudioso diz que põe uma plaquinha lá, proibido pescar. Para ninguém ir lá e ficar tirando. Deus lança na profundeza do mar o nosso pecado. Ele faz isso em dose única. Porém, meus queridos, o Senhor Jesus nos deu uma instrução em Mateus 18. Ele diz assim, que eu tenho que fazer 70 vezes. Sabe por quê? Porque o perdão é uma atitude. Ele não é uma falta de memória. Porque se fosse isso, a gente já está perdido. E aqueles que têm uma memória extraordinária? Que se machucam? O perdão, ele em nós, é uma atitude que precisa ser contínua. A Antônia me machucou. Ela veio, Senhor, já perdoei ela. Daqui 15 minutos, a Antônia me machucou. O que eu tenho que fazer? Mandar embora. Senhor, a Antônia já está perdoada. Tem um livro antigo chamado Esgotamento Espiritual, do Malcolm Smith, que ele conta, num dos capítulos, ele tem 2 capítulos sobre perdão nesse livro. Num dos capítulos, ele conta uma história de um irmão da liderança que feriu muito ele. E ele foi sendo consumido por aquilo. Um dia ele estava pregando e o irmão sentado. O desespero dele foi tão grande que ele largou o púlpito e saiu. Foi embora. Pegou uma estrada rural deserta, entrou na estrada rural e lá ele tomou uma decisão. Diz literalmente assim: Senhor, a partir de hoje, eu não discuto essa situação, nem comigo, nem com ninguém. Ele fez o despachar, o mandar embora. Meus irmãos, precisamos de uma visitação do Espírito Santo de Deus em nós, chamando à existência as coisas que não existem. Precisamos tomar uma atitude de longe e precisamos tomar uma atitude de sede, de chamar a existência aquilo que não existe dentro de mim. Amém? Senhor, tem misericórdia do teu povo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos prostramos diante do Senhor pedindo perdão, porque nós temos entristecido o teu Espírito, porque nossa língua não tem sido serena, nós não temos sido uma árvore de vida para os nossos irmãos, nem para nossa casa. Te pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos visite. Ajuda-nos a estar longe daquilo que é indevido. E ajuda-nos a trazermos à existência o que não existe dentro de nós. Dá-nos, Senhor, corações benignos, compassivos e perdoadores. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito Santo. Que nesse final de noite nós não te entristeçamos. Nem com a nossa boca, nem com o nosso falar, nem com o nosso caminhar. Senhor, ajuda-nos a te agradar, a trazer a tua glória, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.